Olá, galera! Tudo bom com vocês? Mais uma aula de interpretação de texto, a nossa segunda aula sobre coesão e coerência. Vamos lá? Definição de coesão, gente. O que é coesão? A coesão textual, a partir dos elementos componentes do texto e do encadeamento entre eles, analisa e comenta aspectos relacionados à seleção e combinação lexical, conectivos e seus efeitos e elementos de referência interna e externa. Nós sabemos que para que haja uma ideia de coerência, nós precisamos utilizar a coesão, né? A coesão que ela vai dar o entrelace, né? O envolvimento para poder acontecer a ideia de coerência. Porém, nós já vimos que existem textos que têm coesão, mas não têm coerência, e têm coerência, mas não têm coesão. O que então realmente é coesão? Vamos ver aqui, São as corretas conexões gramaticais existentes entre palavras, orações, frases, parágrafos e partes maiores de um texto. Enquanto a coesão se preocupa com a superfície textual forma, a coerência discute os significados expressos pelo texto conteúdo. Um texto coeso não é necessariamente coerente e vice-versa. Isso nós vamos ver no exemplo a seguir. Olha lá. O dia está chuvoso, pois ontem encontrei vários amigos no cinema, ainda que esse fato contrariasse as pesquisas apresentadas pela imprensa. Bem, observem aqui que aqui o texto está coeso, mas não tem coerência, gente. Ele utilizou os pronomes, as conjunções, que dá a ideia de coesão, mas o meu texto ficou sem coerência. Ele não tem sentido, porque essas conjunções, elas estão equivocadas, né? Elas não estão fazendo uma parte correta. Elas precisam ser utilizadas de uma forma coesa para que haja o sentido. O texto tem coesão? Tem, mas não tem coerência. Diferentemente do 2. O 2 aqui eu já abordo a coerência, mas sem coesão. Crise financeira, aumento no valor do dólar, diminuição das importações. Observe que entre uma oração e outra, o que eu tenho é o ponto. Eu não tenho aqui nenhum mecanismo de coesão para fazer a ligação entre estas. Então, eu sei que o meu texto tem sentido, porém, ele não tem coesão. Ok? Fácil, né? Vamos ver agora os mecanismos e os marcadores de coesão. Primeiro, a anáfora. Vamos ver como que ocorre a anáfora. Olha lá. Elementos de substituição que remetem a um termo já mencionado. A gente chama de para trás. Ele já mencionou e aí eu vou fazer o resgate dele. Vamos ver aí? Olha lá. A advogada estava certa da culpa de sua cliente. Apesar disso, esta tinha o direito à defesa e aquela faria de tudo para garanti-lo. Então, olha, a advogada estava certa. Apesar disso, o quê? Apesar que a advogada estava certa, esta quem? Sua cliente tinha o direito de defesa. E aquela? Aquela remete à advogada. Faria de tudo para garanti-lo. Garanti-lo, esse o oblíquo aqui, pronome oblíquo, está fazendo referência ao direito à defesa. Então, a anáfora é algo que já foi mencionado e eu faço o resgate. Eu resgato o que já foi mencionado. Vamos ver? Isso, retoma o predicado anterior, estava certa da. Esta retoma a ideia da cliente. Aquela retoma a advogada e o retoma o direito de defesa. Agora, a catáfora. O que acontece com a catáfora? A catáfora é diferente da anáfora. Elementos de substituição que remete a um termo que ainda será mencionado. Então, eu ainda vou dizer, eu utilizo pronomes para poder colocar algo que eu vou dizer, tá? Então, vamos ver aí o exemplo. Embora ele não tivesse recursos disponíveis, o político mantinha firme seu propósito, aumentar a qualidade de vida de todos, pobres e ricos, negros e brancos, alfabetizados e iletrados. Então, vamos lá. Embora ele quem? Ele vai citar.
o político não tivesse recursos disponíveis, mantinha firme seu propósito. Qual que era seu propósito? Aumentar a qualidade de vida de todos. Mas quem que é esse todos? Aí ele começa a citar: pobres, ricos, negros, brancos, alfabetizados e iletrados. Isso é uma catáfora. Catáfora é algo que eu ainda vou dizer. Eu faço referência a uma coisa que eu vou dizer. Ele antecipa político. Propósito antecipa a oração seguinte: aumentar a qualidade de vida de todos. Todos antecipa a enumeração que segue: pobres, ricos, negros, brancos, alfabetizados e iletrados. Isso é uma catáfora, tá? E sinonímia, o que é isso? Elementos de substituição que guardam traços semânticos comuns. Todas as vezes que vocês ouvirem falar a palavra semântica, significa sentido, tá? Semântico significa sentido, com um referente. Vamos ver? Vamos ver aí como que acontece. Vi uma garotinha correndo em minha direção, segurando uma espécie de embrulho. Quando se aproximou, a menina, vamos colocar aqui, menina, me deu um abraço e deixou aqui é o quê? Segurando uma espécie de embrulho. Deixou o objeto caído no chão. Então, eu coloquei aqui algumas ideias que são traços semânticos daqueles elementos que já tinha aqui, olha lá. Vamos ver aqui, ó. Eu coloquei, vi uma garotinha substituir por menina, correndo em minha direção, segurando uma espécie de embrulho. Quando se aproximou, a menina me deu um abraço e deixou o objeto ou qualquer outra palavra que substitui o embrulho, tá? Então, vamos ver? Menina substitui garotinha. Pacote, eu coloquei objeto. Substitui uma espécie de embrulho, pacote. Opa, o pacote, só esses dois, né? Então, vamos colocar de novo aqui para a gente ver como que fica. Aqui eu coloquei menina. E aqui eu poderia ter colocado objeto ou, como ele colocou, pacote. Pacote ou objeto, desde que faça menção à ideia de embrulho, tá bom? Agora, exercícios para vocês. Vamos lá. Indique as relações semânticas estabelecidas pelos conectivos em destaque. 1. Como a chuva estava muito forte, não foi possível continuar o show. 2. Eu não consegui apresentar o trabalho porque estava muito nervosa. 3. Os manifestantes terão suas reivindicações atendidas, exceto se usarem de violência. 4. Estava doente, mas foi trabalhar. 5. Os brasileiros são tão trabalhadores quanto aos norte-americanos. Observe que para cada conectivo há um sentido, e o sentido tem que estar de acordo com a oração que está sendo inserida, né? Qual é o sentido que ela está dando como um todo. Então, vejamos. Número 1, da ideia de quê? Causa, comparação, finalidade. O que você marcou? Hein? O que você falou aí? Vamos ver. Quem falou a letra A tá certo. Como a chuva estava muito forte, não foi possível continuar o show. Uma causa, né? Então, a número 1, ideia de causa. Vamos colocar lá? A número 1, a primeira aqui, é uma ideia de causa. A número 2, eu não consegui apresentar o trabalho porque estava muito nervosa. É uma ideia também de causa, motivo. Porque não conseguia, estava muito nervosa. Os manifestantes terão suas reivindicações atendidas, exceto se uma condição, né? Exceto se da ideia de condição. Vou colocar aqui, condição. Dá uma ideia de condição. Estava doente, mas foi trabalhar. Uma ideia de oposição, ideia de contradição. Mesmo doente, foi trabalhar, oposição.
Os brasileiros são tão trabalhadores quanto os norte-americanos. Aqui está dando a ideia de comparação, né? São tão quanto. Bom, todas essas conjunções a gente encontra nas orações subordinadas. Isso mesmo, elas também fazem parte da ideia de coesão. Ok, pessoal? Por hoje é só, eu termino por aqui e aguardo você para a nossa terceira aula sobre coesão e coerência.